Bem-vindos ao Giro 360. Eu sou a Ale Boiani e hoje o nosso resumo será feito em equipe, como já é o nosso dia a dia, trabalhando juntos. Vamos ouvir o que eu, Ana Marteleta e Júnior Marques preparamos para vocês. Quero começar falando do painel entre o presidente da B3, a Bolsa Brasileira, Gilson Finkelstein, Henrique Breda, gestor e sócio da Asset Alaska, e Ana Carla Abrão, economista com experiência tanto no setor público como no setor privado. Gilson abre o painel relembrando importantes mudanças na economia, constatando que juros baixos e inflação baixa acabaram trazendo novos investidores para a Bolsa. Cita uma pesquisa recente de que agora o investidor começa mais cedo. Diz que mais de 50% dos investidores hoje têm menos do que 39 anos. Fala também do efeito XP, as mudanças das plataformas de distribuição e que acredita na recuperação e sofisticação do mercado de capitais com ampliação na oferta de produtos. Ana foi indagada quanto à sua opinião sobre o formato de recuperação. Se será em V, recuperação acontecer tão rápido quanto a queda, em U, recuperação mais lenta, porém acontecendo, ou em L, que é a não recuperação, o andar de lado. Ana respondeu que é difícil prever antes da implantação das reformas. Diz que o Brasil já tinha um problema fiscal grave, um desequilíbrio grande, e que com as reformas passando, espera que o formato seja para cima, independente de ser em U ou em V, mas que a recuperação aconteça. Comenta alguns pontos citados ontem pelo ministro da Economia Paulo Guedes, dizendo que estão ocorrendo estímulos fiscais relevantes e que, apesar do governo já ter diminuído as despesas com previdência através da reforma, com a dívida baixando os juros e com os servidores públicos com a estagnação de salários, ainda temos um longo caminho pela frente. Breda se considera bastante otimista, principalmente por causa das reformas, e diz que há uma clara separação entre economia e as empresas, que a economia pode ir mal e algumas empresas irem bem, pois embora tenhamos 8 milhões de CNPJs no Brasil, as empresas listadas em bolsa são uma elite de aproximadamente 300 empresas, que acabam ganhando mercado com a saída de empresas menores. Cito o exemplo das grandes varejistas conquistando o espaço das lojas de bairro que fecharam por causa da crise. Existe um descolamento do comportamento do PIB e do comportamento da Bolsa. O investidor brasileiro está começando a entender a Bolsa como risco de ganhar e não apenas como risco de perder. Acredita que este caixa que escoa para o setor privado faz com que as empresas com caixa irrigado tomem melhores decisões, gerando um círculo virtuoso que nunca tínhamos visto antes. Acredita que a Bolsa antecipa cenários, mas justamente por ter um número pequeno de empresas listadas não reflete a economia real. Ao ser levantado o tema desigualdade social, Breda diz que no curto prazo tem que ser ajuda federal mesmo, é botar comida na mesa, não dá para ter grandes estratégias. No longo prazo, a questão principal é qualidade de vida, criação de riqueza e poder de consumo. Diz que se a qualidade de vida da camada mais pobre melhorar e eles crescerem 4 vezes, por exemplo, não entende como um problema se os mais ricos crescerem 10 vezes, que a questão principal não é a desigualdade em si, mas a qualidade de vida e que o capitalismo pode tirar as pessoas da miséria. Defende crescimento sustentável e de longo prazo, liberdade econômica e desburocratização. Ana diz que quando fala em desigualdade social, se refere a oportunidades mais equilibradas, que os orçamentos públicos ainda atuam de forma perversa, privilegiando grupos de interesse, e que captura de recursos não é para todos. Se preocupa que o governo foque mais em garantir privilégios do que garantir para todos oportunidades, saúde e segurança, e que o setor privado tem papel fundamental no desenvolvimento do país. Diz que precisamos de um Estado eficiente, com foco em objetivos amplos, propulsor da atividade privada. Fala em igualdade de oportunidades e não necessariamente de renda. Precisa permitir que a camada mais pobre da população se capacite, tenha vida produtiva. E comenta sobre o impacto da pandemia que acabou sendo muito maior nas camadas pobres. A abertura ao vivo da Bolsa acho que não foi muito combinada, pois acabou sendo uma chuva de papelzinho com o som da campainha. Fica a sugestão para da próxima vez mostrar grandes nomes operando. A Mirklink recentemente passou a fazer parte de uma campanha da XP Investimentos, onde diz que na tempestade ninguém dorme.
E conversando com ele, percebemos que vários conceitos de navegação realmente se aplicam ao que é o trabalho dos assessores e assessoras de investimentos. O autocontrole, o planejamento, a gestão de riscos. Ele próprio faz uma analogia que os assessores são os navegadores. Conta um pouco da sua história e o seu amor pelos barcos desde criança, onde andava de canoa em ruas alagadas desde os 10 anos de idade. Sempre teve consciência de que é necessário muito treino, constantemente, e que quando se começa a confiar demais é que as pessoas fazem bobagem e colocam os outros em risco. Se orgulha de nunca um marinheiro ter se machucado nas suas viagens. Conseguiu transformar sua paixão em profissão. As viagens viraram seu negócio. Dividiu com a família a experiência do estaleiro, ouviu pessoas de atitude e seguiu o objetivo, citando toda vez a mulher como uma pessoa de grande visão. Comenta que quando decidiu fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, que é uma viagem de 7.000 quilômetros entre África e Brasil, os amigos começaram a perguntar se ele estava fugindo de alguma coisa, devendo para alguém, mas o que ele queria mesmo era conquistar um objetivo. Teve que aprender muita coisa, precisava de um plano, aprender sobre navegação astronômica, alimentação desidratada e o próprio conceito de construção de barcos. Afirma que todos nós precisamos de especialistas. Cita, por exemplo, que embora ele converse com engenheiros navais de igual para igual, por toda a sua experiência e conhecimento, que ele continua precisando deles e que o mundo caminha para a alta especialização. Lembra até hoje da sensação dessa sua primeira viagem, com muito medo, mas ao mesmo tempo uma felicidade enorme. Após 100 dias e 6 horas sozinho no mar, chegou 10 dias antes da data prevista e com uma felicidade indescritível por ter cumprido o plano. Mais de 100 dias tomando decisões irreversíveis, o que acontece muito no mercado financeiro, e negociando a cada dia com o mar, compensando perdas, indo mais para um lado ou para o outro, dependendo do vento. Reagir rápido em ambientes pouco previsíveis, avançar com recursos limitados. Na primeira experiência na Antártica, percebeu que não teria horário de descanso, que não daria para dormir mais que 45 minutos por causa das tempestades. Acabou virando especialista em navegar águas difíceis, em construir barcos sólidos. E para ser sólido tem que ser simples, eficaz e confiável. Quando procurou um amigo com o projeto do barco e contou a viagem que queria fazer, chegaram à conclusão que ao invés de fazer um barco que não poderia capotar, deveriam fazer um barco feito para capotar. Abraçar o problema. Não se preocupar se o barco ficaria preso, mas projetar o barco para que ele ficasse preso. Há momentos em que não dá para voltar atrás. Nesta viagem à Antártica, ficou 9 meses presos em uma mesma baía e 13 meses ao total no continente. Mais de um ano sem ver um ser humano, mas percebendo em cada parte do trajeto do barco que ali tinha um pouco de cada pessoa que o ajudou e deu sua opinião. A experiência lhe mostrou que ele não deveria se apegar às coisas físicas, mas aos benefícios. Contou que antes de se casar, havia separado um dinheiro para comprar uma casa e que adorou ter uma mulher que apostou na irresponsabilidade dele e lhe disse que eles não iam comprar casa coisa nenhuma e sim construir um barco. Quer se desapegar cada vez mais das coisas e construir memórias, ensinar os filhos a construir a própria história. Comenta que essa nova geração não quer ter uma casa, um carro, e sim ter liquidez, mobilidade, para poder viajar para onde quiser, dormir onde quiser, e que hoje ele se identifica muito com isso, que acha que hoje não dá para perder tempo. Ao ser perguntado sobre o confinamento, diz que embora tenha passado nas viagens por situações de isolamento, é totalmente diferente, porque ele tinha um objetivo e diz que ter uma meta ajuda. Aconselha que as pessoas construam metas e que vá conquistando aos poucos, que sigam seu caminho para não se sentirem sozinhas. Acredita que aprenderemos muito com a pandemia, a ser mais ágeis, inteligentes, menos individualistas. Sólidos não no sentido do concreto, do aço, mas da sustentabilidade econômica e ambiental. Ao final da apresentação, Kohlberg conversa com Amir citando uma frase que o Benchimol sempre diz, que o mundo é dos fazedores e não dos sonhadores. E Amir finaliza dizendo para que as pessoas não tenham medo de errar, se mantenham em movimento, mas saibam o momento de parar. A Dina Friedman, primeira mulher a liderar uma bolsa de valores de peso nos Estados Unidos, a Nasdaq. A história da carreira da Dina é singular. Ela entrou como estagiária na Nasdaq em 93, foi crescendo dentro da empresa e em 2017 ela foi nomeada CEO.
Não abordaram nessa entrevista, mas algo que eu acho que é muito curioso a respeito da Dina é que por ela ter estudado a vida toda em colégio feminino, ela não tinha ideia que as mulheres eram tratadas de maneira diferente. E talvez justamente por isso o crescimento na carreira aconteceu de forma muito natural. Ela fala que ela só se deu conta de que isso foi uma dádiva na vida dela quando ela foi para a faculdade, porque ela percebeu que ela perguntava, argumentava e que as outras mulheres não participavam tanto. Quanto ao momento da Nasdaq, mesmo com o Covid ainda fora de controle e com uma série de incertezas, ela diz que eles foram beneficiados pelo tipo de bolsa de valores que eles são, voltados principalmente para a tecnologia, mercado que cresceu com a crise, assim como as empresas de área médica, também voltadas para a área de novas tecnologias. Não esperava que o mercado reagisse tão bem, mas as empresas tiveram boas ideias, se adaptaram ali no trabalho remoto, nas tendências tecnológicas, e isso para ela explica a rápida recuperação. Quando foi abordada quanto ao capitalismo, se vai mudar a essência, ela respondeu que já vem mudando ao longo dos anos, né? O papel das empresas, o propósito das companhias e a forma que os investidores avaliam as empresas. A pandemia ajudou para o capitalismo cooperativo e levantou desafios para uma economia sustentável, para melhorar o padrão de vida das pessoas, beneficiar ecossistemas e também ter um novo padrão, uma nova forma de trabalhar. A iniciativa privada e o governo precisam trabalhar juntos. Comenta que os alicerces do capitalismo continuam os mesmos e que para um mercado sustentável as oportunidades devem ser iguais ali no ponto de partida, para uma concorrência justa, e que nem sempre isso acontece. As pessoas precisam ter a chance de progredir na carreira e educação é o caminho. Precisamos democratizar o acesso à educação. Quando lhe foi perguntado se poderia vetar empresas que não seguissem os princípios ESG, que querem dizer ali a questão ambiental, social e governança, ela diz que ela tem que manter o poder de escolha do investidor, mas que o próprio investidor tem pressionado as empresas nesse sentido, que seguem as regras de mercado e que as bolsas acabam atuando como guardiões, sempre respeitando a liberdade de escolha. Quanto às empresas chinesas abrirem capital nos Estados Unidos, ela acredita que é importante o fluxo de capital e que para uma empresa atuar globalmente, os Estados Unidos é um mercado estratégico e que, independente das tensões entre os países, manterão a entrada de empresas chinesas no mercado. Diz que os Estados Unidos é um mercado maduro. Ao comentarem com ela sobre a meta da XP de ter 50% dos colaboradores mulheres, diz que prefere utilizar a palavra ambição, no sentido de desafio, de mudança de comportamento, para realmente atingirem um objetivo. E eu gostaria de fazer um comentário aqui de uma mudança de comportamento que já deveria ter acontecido. A pessoa que a entrevistou quase não a deixou falar, o que ela, experiente como é, tirou de letra, mas que não deveria ter acontecido. Na sequência, acompanhamos ao vivo o fechamento da Nasdaq, que foi um pouquinho mais elaborado ali por causa da tecnologia e filmagem ao vivo do prédio lá em Nova York, na Times Square, mas que também foi aquela coisa, o toque do sino, assim como a abertura da B3 hoje cedo. A emoção está ficando pro dia a dia mesmo, ali com o dinamismo do mercado. Agora eu vou passar a palavra para Ana Marteleto, que segue com vocês. Beijo grande. Obrigada, Lê. Na continuação, tivemos estratégias quantitativas e a sua revolução no mercado financeiro, com Leda Braga e Ana Laura Magalhães. Leda Braga é a CEO da Systematica Investment, uma gestora especializada em fundos quantitativos, ou seja, fundos nos quais as decisões são tomadas por meio de algoritmos e modelos estatísticos. Formada em engenharia pela PUC-Rio e doutorada pela Imperial College, Leda, com toda a sua humildade, passou pela JP Morgan e mais tarde foi gestora da Bluecrest, onde obteve incríveis resultados acima da média e ficou conhecida como rainha dos fundos quantitativos. E então, em 2015, ela fundou a Systematica Investments, gestora na qual utiliza métodos quantitativos e discricionários para fazer suas análises. E com esses métodos, foi possível obter um ganho de 40 bi de dólar de janeiro de 16 a junho de 2018, enquanto outros fundos perdiam mais de 60 bi de dólar. Leda menciona que Warren Buffett, um grande investidor e mentor para o mercado, também utiliza de modelos sistemáticos para fazer seus investimentos,
o que possibilita uma diversificação maior de portfólio e um maior número de posições dentro do fundo, uma vez que o computador consegue processar um número infinito de informações comparado ao ser humano, fazendo com que haja uma média melhor, já que as operações não são feitas baseadas em convicções, e sim em informações precisas, tendo um resultado mais robusto e com menos problemas. Leda explica também sobre o programa Trend Follower e explica como consegue conter a volatilidade de seus fundos, compilando mais dados, diversificando mais os ativos e mitigando as baixas, através de gráficos que mostram uma previsão de tendência, mostrando pontos de compra e venda na curva de preço para transacionar as operações. Também responde a perguntas falando sobre Machine Learning e explica que esse método que utiliza grandes informações compiladas a fim de ter o mínimo de interação humana possível ainda não é tão eficaz quando se trata só do mercado financeiro, já que os dados de ações que possuímos atualmente não é grande o suficiente para darmos todas as diretrizes aos algoritmos, mas completa que se associarmos o Machine Learning com os métodos humanos, conseguimos um resultado incrível e mais preciso. Fala também sobre um assunto da moda no mercado financeiro, o ESG, que traduzidos para o nosso bom português significam ambiental, social e governança. São medidas que garantem a longevidade e perenidade da empresa no longo prazo. Leda diz que o assunto é base na maioria de suas conversas com os investidores, onde menciona que lucro não é o suficiente, mas que precisa ter métricas baseadas no mercado financeiro para materializar a ideia quando pensa em uma empresa e na diversificação da carteira. Leda finaliza dando uma breve opinião sobre a baixa taxa de juros no Brasil e diz que os brasileiros estão começando a entender a importância de investir e não apenas deixar o dinheiro no banco. E ainda menciona que em seus fundos macro possui posições Ibovespa e juros brasileiro. E na sequência tivemos a Arca, com Thiago Nigro. Thiago Nigro, fundador do canal O Primo Rico, começa sua sessão dizendo que o que o inspirou foi a Expert de alguns anos atrás, e a partir daí começou a compartilhar seu conhecimento e pôde chegar aonde está hoje. Thiago explica que a ideia da Arca surgiu quando recebeu um conselho e começou a pensar em seu funcionamento e qual aprendizado podia tirar disso na sua carteira de investimentos, para ela sempre se manter consistente e aguentar as tempestades. Com isso disse que não há segredo para chegar do 1000 ao milhão, nome dado ao seu livro, onde ensina mais sobre o mercado financeiro. O caminho é gastar bem o seu dinheiro, trabalhar mais e saber aplicar. E para isso dizem que existem dois lados que precisam ser cuidados antes de pensar em investir: o externo e o interno. O externo são os fundamentos de um ativo e o interno são os pilares da nossa vida e a diversificação que a sua carteira precisa ter entre caixa, internacional, FIIs e negócios. Quando pensarmos em dinheiro em caixa, Thiago explica que esse investimento é necessário para termos segurança e sanidade na hora de investir, e também para possíveis oportunidades que possam surgir. E para isso disse que para escolher bons ativos desse tipo, ele escolhe o rating de uma empresa, risco que ela possui, a rentabilidade que ela entrega frente ao seu indexador e também a liquidez. Quando pensamos no que ele chama de real estate, que no seu exemplo são os fundos imobiliários, pensamos em ter rendimentos mensais, como os dividendos, e escolhe esses ativos baseados na vacância que possui, quais os tipos de empreendimentos que o fundo tem e também quanto está entregando de resultado. Já quando ele fala de negócios, é no percentual da sua carteira que você dedica a investir em empresas. E para isso, ele olha sempre o lucro de uma companhia, seu endividamento, preço do ativo e governança corporativa. E finalizando os 4 tipos de diversificação que ele indica que uma carteira deva ter, segue com os tipos internacionais, sejam fundos, ou BDR, ou até uma conta no exterior. Thiago explica que balanceia sua carteira de acordo com o cenário que estamos vivendo, e para isso utiliza gráficos e patrimônio líquido históricos da bolsa, tanto em real como em dólar, e também leva em consideração a remuneração do CDI. E com isso, finaliza o que devemos levar em conta quando pensamos no exterior.
Começa falando do interior, mencionando vieses comportamentais de um investidor, como por exemplo o de confirmação, que é quando uma pessoa defende apenas a opinião que ela acredita e não olha o horizonte. Fala de um outro comportamento que é a ancoragem, quando você acha que um ativo está caro ou barato pelo preço que fixou na cabeça e não pela análise da empresa. E finaliza os vieses falando sobre o excesso de confiança em algum tipo de investimento e não leva em consideração a alavancagem que ele possui, por exemplo. Dá o exemplo de grandes investidores que, para chegarem lá, possuem o comportamento de administrar o ganho e dar o stop rápido no prejuízo. Cita Isaac Newton, que por mais alto que fosse o CQI, quebrou na bolsa em 1720 quando se deixou levar pela emoção do momento. E também dá conselhos que, para se dar bem na bolsa, você precisa seguir algumas regras. Não pode se levar pela ganância das notícias midiáticas, não pode ter preguiça de estudar e alongar o seu conhecimento, e não pode ser tolo, pensando que já sabe o suficiente, pois o mercado é cíclico e é preciso ter humildade para aprender com seus erros. Finaliza dizendo que é importante se cercar de pessoas boas e que saibam mais que você, e que uma carteira consistente leva tempo a ser feita, que é preciso plantar e aguardar semear. Para isso, ter resiliência e persistência para ter bons resultados no longo prazo. Uma verdadeira aula de como obter bons resultados. E na sequência tivemos as empresas, o cenário e seus valuations, com Swot Damodaran. Swot Damodaran é professor de finanças na Stern School of Business, na New York University, onde ensina finanças corporativas, investimentos e valuation. Na session de hoje, ele nos apresentou 5 lições que devemos levar em conta quando pensamos no valuation, que nada mais é que a avaliação de empresas. É o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em suas ações. A primeira lição é não punir o mercado por ser instável, e sim entender uma básica diferença que existe entre valor e preço, onde o valor você pode limitar entre valor inferior e superior, e preço não. Explicou quando percebeu que a epidemia de Covid-19 não se concentraria apenas na China, que foi no dia 14 de fevereiro de 2020, e que, ao contrário do que os investidores falam, as taxas de juros americanas não caíram por conta do Fed, e sim o Fed interferiu por conta da alta volatilidade que o cenário apresentava, aumentando a flexibilização monetária e afrouxando o crédito para as empresas, o que deu mais segurança aos investidores naquele momento. Swot dá alguns exemplos de ativos que ele analisa nos cenários de crise, como as commodities petróleo e ouro, por exemplo, que no começo da crise chegaram a cair 15%. Se olharmos para o petróleo, até mais que isso, já que também houve a disputa da Rússia com a Arábia Saudita, que fez com que o ativo caísse abaixo de zero. Outro grupo de ativos que Swot analisa é o ouro e o Bitcoin, já que há algum tempo atrás se dizia que o Bitcoin seria o novo ouro do milênio e que jovens que queriam proteger sua carteira deveriam investir nesse ativo. Mas não foi o que aconteceu nessa crise, já que Bitcoin teve uma queda brusca, não protegendo a carteira de fortes oscilações. O professor de finanças também sinaliza que a crise começa nos mercados desenvolvidos, mas que, de fato, quem paga o preço são os mercados emergentes, que sofrem com a recuperação econômica. A segunda lição de Swot é que essa crise puniu uma década de mau comportamento e que empresas endividadas foram mais punidas na crise. E que, se analisarmos o comportamento de crises anteriores, primeiro o mercado derretia e depois a economia sentia, mas dessa vez foi diferente. A economia desacelerou primeiro. A terceira lição é que existem 2 tipos de dinheiro, o dinheiro inteligente e o burro. O inteligente é quando você compra na baixa e vende na alta, fazendo uma análise cautelosa dos ativos, assim como os hedge funds fazem. E o dinheiro burro é quando você faz ao contrário, não opera pensando no cenário, e sim em apostas, comparando esse tipo de operação ao Robin Hood. E ainda caracteriza esses investidores entre humildes e arrogantes, uma vez que investidores humildes sabem aprender com seus próprios erros e os arrogantes procuram um culpado. Quarta lição é que o primeiro passo em um momento de crise é voltar ao básico e analisar o fundamento de cada ativo,
porque o mercado está sempre tentando fazer uma previsão das pessoas que tiveram medo e depois se sentem mais confortáveis, como está acontecendo agora, por exemplo. E por último, a SWOT finaliza que valuation é uma história e você, como investidor ou como empresa, precisa saber qual história vai contar no futuro. Ainda diz que é preciso ter fé e permanecer no básico, que é preciso olhar para todos os setores e que cada um precisa encontrar a sua ação especial. Agora, deixo vocês com meu grande amigo Júnior, que irá passar o resumo dos outros destaques do dia. Um beijo, até a próxima! Obrigado, Aninha. Vamos então para a última, mas não menos importante, sequência de eventos do dia. Vem comigo para o nosso próximo conteúdo. Stock Pickers, o que os melhores gestores pensam sobre o mundo pós-Covid. Em um papo divertido e descontraído, Thiago Salomão, analista de ações e fundador do canal Stock Pickers, e Renato Santiago, apresentador do Stock Pickers, em conjunto com Luciana Seabra, CEO da Speech, e Benny Podbunny, sócio e head global da XP Private, entrevistam Carlos Eduardo Rocha, head e CIO da gestora Ocam, Sara Delfim, sócia e analista da Dália Capital, e Marcos Peixoto, sócio da XP Inc. E a conversa começou com cada casa falando sobre sua estratégia de gestão, onde Sara Delfim lembrou que a primeira coisa que nos passa pela cabeça é a análise fundamentalista, mas que na Dália analisam o ciclo macro global, em conjunto com um micro assimétrico. Peixoto da XP resume que para sua estratégia, preço é fundamental. A qualidade da empresa é sim importante, mas na sua técnica, o que ele leva em conta é a precificação, lembrando que tudo na análise pode ser precificado. Já a Ocam, de Carlos Eduardo, foca no simples e essencial, gerar alto retorno, sempre acima do mercado, observando também o macro internacional e cobrindo os principais setores, mantendo parâmetros de seleção rígidos de crescimento e gestão. Perguntado sobre as ações que mais e menos estão dentro da estratégia de cada casa, e mantendo o cavalheirismo em alta com o tradicional Ladies First, Sara novamente começa falando da Eneva, pois com o cenário mundial de juros baixos e a revolução do gás barato, é uma empresa que se pode investir, por ter uma geração de caixa previsível e grande expectativa de retorno. Na hora de falar onde não investir, o tom de brincadeira tomou conta novamente, mas ela foi categórica. Não investimos na Bolsa Argentina. Falando pela XP, Marcos, na sua máxima de que preço importa, cita que os bancos podem sofrer, mas que, por exemplo, o Banco do Brasil está sendo negociado abaixo do valor de mercado. Então tem muita perspectiva de ganho. Já a ação que ele não tem no seu portfólio e não compraria é o EG, pois ele diz que não gosta de operar, pois acredita estar com preço sobrevalorizado. Pela Ocam, Duda, como era carinhosamente chamado pelos participantes, elogiou as ações da B3, uma empresa que investe em tecnologia e que com o cenário de juros baixos só tem a ganhar. Ele deixou claro que não compra bancos, pois além de sofrerem com os juros baixos, como foi dito, sofrem e sofrerão demais com o crescimento exponencial das fintechs, que agregam muito mais valor digital e facilidade para os clientes. Vale ainda um ponto de destaque onde a sócia da Dália Capital avaliou estar muito tranquila com suas posições atuais de bolsa, mas tem a proteção do seu portfólio principalmente em dólar, ouro e cobre. Falando agora sobre os bancos de modo geral, eles foram sim afetados pela pandemia, em especial com a queda por busca de crédito, mas retomarão no mesmo ritmo da economia no geral, mesmo que com a cautela do mercado como um todo. Por causa dessa queda, há boas oportunidades nas compras das ações, que ainda deverão mostrar bons resultados. Porém, os entrevistados concordam que os bancos sempre ganharam e ganham muito no Brasil, mas que com a queda nominal dos juros e as fintechs cada vez mais em destaque, esse lucro extremamente alto e desproporcional deverá diminuir no longo prazo. Para polemizar a conversa, o assunto agora é IRB. A fala de Sara Delfim, parafraseando Warren Buffett, deu o tom. A gente nunca teve e não tem IRB.
já que ela disse que em suas análises ficou desconfortável com a rentabilidade demonstrada muito acima dos concorrentes e com a forma de remuneração dos seus executivos pela empresa. Rocha e Peixoto disseram que tiveram IRB em suas carteiras, mas sempre com sinal amarelo de atenção por causa da rentabilidade extremamente alta, e ambos estoparam suas posições a tempos. Indo para a reta final de toda a conversa, falamos agora do varejo, B2W versus Magazine Luiza. Enquanto o Marcos da XP prefere a B2W, pois entende que a empresa vem se reinventando e tem muito mais espaço para crescimento, além de não concordar com o valuation de Magalu, Sara e Carlos defendem a empresa de Luiz Helena Trajano. É uma estrutura mais simples, fez sua lição de casa inovando com o Omnichannel, unindo a logística e as facilidades das vendas físicas e digitais, além de ter um crescimento exponencial. Para finalizar todo esse bate-papo, Beni da XP parabeniza os participantes, enquanto Luciana Seabra provoca com uma última questão. A posição vendida de vocês hoje é maior ou menor que a histórica? Todos os três, Sara, Marcos e Carlos Eduardo, muito otimistas com os horizontes de futuro do mercado, afirmaram que suas posições vendidas são menores do que as anteriores. Enfim, que venham dias melhores. Fernando Ferreira, estrategista da XP Investimentos, entrevista agora Larry Fink, fundador da BlackRock, maior empresa de gestão de ativos do mundo. Nessa aula de visão de mercado, Larry Fink abordou vários temas. Falando do Covid, foi claro o impacto sofrido por empresas do mundo todo, mas ressalta que é difícil fazer uma previsão exata depois de tudo que aconteceu. Por mais que os governos e os bancos centrais se esforcem para manter a liquidez dos mercados, a preocupação era na retomada a longo prazo. E vai muito além. Será que as pequenas e médias empresas vão se recuperar? Como? Em qual velocidade? Qual será a viabilidade desses negócios? Provoca ele. Lojas e departamentos, turismo, centros de negócios. Será que as pessoas vão voltar para as lojas ou vão continuar comprando online? Todas essas perguntas serão respondidas, talvez nos próximos 3 meses. Afinal, as respostas de longo prazo só virão mais à frente, dependendo da chegada de uma vacina, explica ele. E aí reafirma: ninguém deverá voltar 100% aos escritórios. Cada vez mais teremos home office, ou pelo menos uma rotatividade das equipes na utilização desses espaços corporativos. Vivenciamos 99% das pessoas em home office por semanas e tudo funcionou muito bem. Ninguém nunca achou que daria certo e deu. E é por isso que é ótimo ser humano. Nós nos adaptamos, evoluímos, melhoramos e vencemos. Fink comentou também sobre sua carta desse ano, onde mencionou um remodelamento das finanças mundiais com base na sustentabilidade. Mesmo sendo um ambientalista, escreveu sua carta como capitalista. Segundo seu ponto de vista, ao redor do mundo, há mais e mais clientes preocupados em um portfólio de investimentos com empresas que respeitem o meio ambiente e as mudanças climáticas, empresas com melhores tecnologias, ciências, transparência e gestão. Disse que o risco climático tem se tornado risco de investimento. Por isso, reafirmou que o compromisso da BlackRock é dar ao cliente cada vez mais dados e informações para que eles possam entender o impacto das empresas no clima e no meio ambiente. Reflexo disso é uma busca e injeção de investimentos recorde em energia renovável nos Estados Unidos. Falando globalmente, diz que a Europa está muito à frente dos outros continentes nesse quesito. Estados Unidos, América Latina e Ásia, por sua vez, contam com alguns países comprometidos e outros ainda resistentes. Mudando de assunto e falando dos investimentos do Brasil, Larry lembra que até hoje os nossos investimentos sempre foram muito caseiros devido às altas taxas de juros. Com a queda dessa taxa, houve uma necessária e bem-vinda diversificação mundial que traz consigo dinamismo,
proteção e evolução para o país, pois ele se torna mais global em seu portfólio de investimentos, relembrando o mesmo fenômeno com o Japão nos anos 80. Reforçou a importância e o valor da XP Investimentos em ajudar na educação financeira das pessoas e no processo de desbancarização, trazendo melhores resultados para todos. Para finalizar, falou sobre os ETFs, os Exchanged Trading Funds, que a BlackRock é líder. Disse que os ETFs são mais que um instrumento financeiro, mas uma tecnologia que dá liquidez ao mercado em períodos de estresse e permite aos investidores uma melhor gestão, além da possibilidade de ter uma exposição em qualquer lugar do globo, de maneira que você possa ver seu preço com transparência e agilidade, reforçando que os maiores fundos do mundo, quando desejam exposição em determinado mercado, compram ETFs. E para terminar o podcast de hoje, Ana Laura Magalhães entrevista ele, um dos melhores armadores da história da NBA. Conquistou 5 vezes o título da liga e foi eleito em 3 temporadas o MVP, jogador de maior valor. Integrante do Basketball Hall of Fame, membro do Dream Team, time do ouro olímpico americano de 1992 e ex-jogador do Los Angeles Lakers, Earvin Magic Johnson. Em uma dinâmica de perguntas e respostas, Magic foi respondendo aos questionamentos de Ana Laura, dizendo que para ele, tudo sempre foi sobre ganhar. Ele foi muito disciplinado, competitivo, sempre treinou demais, com afinco, mais do que os outros. Manteve desde os tempos de universidade até o profissional o mesmo foco, em querer melhorar, mas sempre melhorar consigo mesmo e com a equipe como um todo. Johnson conta que nas finais de 1979, no 6º jogo, o então astro do time dos Lakers e pivô Kareem Abdul-Jabbar torceu o tornozelo no 5º jogo, e com isso todos estavam preocupados em perder o até então astro do time. Magic disse a todos que tudo ficaria bem e que eles iriam vencer. Durante todo o voo, tentou mudar o mindset do time. No dia seguinte, o time todo jogou super bem. Magic marcou 42 pontos, pegou 15 rebotes e foi o primeiro novato da história da NBA a receber o prêmio de MVP das finais. Perguntado se alguma vez ele falhou e o que fez para se motivar, Magic, com seu usual sorriso no rosto, respondeu que sim. E uma das vezes marcantes foi quando perdeu para Larry Bird, seu grande adversário desde os tempos de universidade. O que ele fez foi treinar mais e se esforçar mais. Foi quando, no ano seguinte, ele se reinventou. O próprio Michael Jordan disse que muitas vezes você precisa perder para se reinventar, para tornar-se melhor. Mas o que te torna um jogador melhor é o que você aprende com a derrota e como você age depois dela. Mudando de assunto, ele falou também sobre 1991, quando descobriu que era HIV positivo. Na época, pessoas achavam que aquilo era uma sentença de morte, conta ele. Foi muito difícil para mim, minha esposa, meus pais, minha família e amigos a lidar com aquilo, mas todos me deram muito apoio. Quando ele descobriu, ficou por 2 horas deitado no chão, devastado. Seu mundo havia desabado. Ele queria ver seu filho casar, sua filha casar, envelhecer, ver seus netos. Então, conversando com seu médico, a primeira coisa que este lhe disse foi: você precisa estar confortável com sua doença, com seu novo status. Depois disso, ter certeza de tomar seus remédios e cuidar do seu corpo com exercícios. Ele segue à risca até hoje essa receita e, através de suas instituições e caridade, já levantou mais de 20 milhões de dólares na ajuda, orientação, medicação e apoio às pessoas portadoras do HIV, em especial nas comunidades afro-americanas, palestrando inclusive em colégios e faculdades. Afinal, mais do que isso, ele encoraja as pessoas a viver, ele dá esperança e motivação para as pessoas, afirmando que ama a vida e ama viver. Falando de negócios, Earvin sempre quis ser um homem de negócios. E a sua transição do basquete foi natural. Disse que procurou aprender com as pessoas certas. Cercou-se de bons empreendedores, leu bons livros,
citou admirar alguns grandes empreendedores como Jeff Bezos da Amazon e Bill Gates da Microsoft. Também disse estar envolvido em diversos ramos de negócio, como esportes, infraestrutura, entre outros. Confessa estar muito feliz por ter chegado onde está e agradece a todos que o aconselharam. Em tom de brincadeira, Ana Laura o convida a comprar ações da XP na Nasdaq e pergunta: o que é mais difícil, gerir uma grande empresa ou jogar contra Michael Jordan? Ele diz que irá comprar as ações na segunda-feira e que gerir uma empresa é mais difícil, já que jogar é natural, divertido, empolgante. Diferente dos negócios, no jogo de basquete você tem mais controle sobre os acontecimentos, diz ele. Ele também vê com tristeza os impactos da pandemia sobre os esportes, não só por causa da perda de receita, que é importante para os times, mas porque os grandes jogadores jogam melhor quando recebem toda a energia da torcida, e isso é muito especial. Para terminar, Magic confessa ainda que, trazendo as lições do basquete para os negócios, diria que o mais importante é jogar juntos, em time, com preparo e estratégia, com foco e objetivos em comum. Diz que gostaria de ter 20 anos com a sabedoria de hoje. E diz ainda que é fã de futebol e gostaria de conhecer Lionel Messi e Ronaldo, ficando o convite de quem sabe poder estar pessoalmente na Expert do ano que vem para conhecer Ronaldo em pessoa. E hoje vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã é o último dia de Expert XP. Um abraço!